Em algum momento, a narrativa mudou para girar em torno do clima. Qual era a narrativa anterior a isso? Qual foi a justificativa que eles deram para impulsionar, você sabe, esse tipo de controle maior de cima para baixo? Sim, imediatamente antes do clima e do ambiente, na verdade a Guerra Fria foi o pretexto para ter este governo federal incrivelmente grande e poderoso. Na verdade, vemos uma ruptura muito clara quando o Clube de Roma se reuniu em 1991, quando o Estado Soviético e os Estados comunistas da Europa Oriental estavam em colapso. O Clube de Roma, elitista muito poderoso, obviamente, Mikhail Gorbachev estava lá. Você teve muitos americanos proeminentes, pessoas como Al Gore. Eles se reuniram e criaram este documento incrível onde diziam: precisamos de uma nova justificativa para este Estado todo-poderoso. Portanto, a nova desculpa será porque o ambiente será prejudicado e porque o clima nos irá prejudicar. Espere o quê? Eu não pude acreditar no que acabei de ouvir. Será que os líderes mundiais realmente expuseram este plano globalista em inglês simples, num livro físico, já em 1991? Fui à Amazon e lá estava a primeira revolução global que afirma, e cito, na procura de um inimigo comum para nos unir. Tivemos a ideia de que a poluição, a ameaça do aquecimento global, a escassez de água, a fome e coisas semelhantes seriam adequadas. E, portanto, o verdadeiro inimigo é a própria humanidade. A ciência é clara. Estamos chegando perigosamente perto do ponto sem retorno. A ciência é muito clara. Este mundo natural está gravemente ameaçado. Código vermelho para a humanidade. Não é um grupo de autoridades políticas, autoridades eleitas. Estes são os cientistas. Há uma qualidade de cima para baixo nesta política que é extremamente contundente. E a contundência vem do cientificismo, que é a ideologia de que entendemos o mundo plenamente por causa da ciência. Temos que ouvir a ciência para que possamos ter um futuro melhor amanhã. É apenas besteira ideológica, e também é bastante perigoso. É uma forma perigosa de olhar o mundo, porque então significa que nada importa além da ciência. A cultura não importa, a história não importa, a religião não importa, a interação social não importa. Nada importa além da ciência. Você não precisa ser um teólogo ou filósofo para entender que isso é um absurdo completo, mas também um absurdo perigoso. Se nada importa além da ciência, então em que tipo de mundo vivemos? A história está verdadeiramente num ponto de viragem. Em tempos de crise, o papel dos governos é mais importante e mais relevante do que nunca. O Fórum Econômico Mundial é, na verdade, uma parte crítica da implementação desta agenda da ONU. Há alguns anos, tornaram-se um parceiro estratégico da ONU na implementação da Agenda 2030. E então começamos a olhar para as ligações entre o Fórum Econômico Mundial e a China. Klaus Schwab e Xi Jinping são como velhos amigos. Eles divulgaram comunicados à imprensa sobre o quanto se amam. Então você tem os supercapitalistas representados pelo Fórum Econômico Mundial. E então do lado do governo, você tem os comunistas. Depois da Agenda 2030 ter sido adoptada, o Partido Comunista da China divulgou, através de todos os seus órgãos de propaganda, que eles disseram: desempenhamos um papel crítico nesta Agenda 2030. Tivemos Javier Solana, o chefe da ANAT, a dizer que este seria o próximo grande salto em frente. O último grande salto em frente na China matou milhões de pessoas. Por que quereríamos outro desses? Isso é louco. Então você tem comunistas e supercapitalistas todos se unindo e trabalhando nesta agenda de desenvolvimento sustentável. E isso deveria nos fazer parar e dizer: espere um minuto. Isso não faz sentido superficialmente. O que está acontecendo aqui? A China é um exemplo poderoso do que pode ser alcançado quando os governos nacionais fazem da proteção ambiental uma prioridade máxima. As motivações daqueles que promovem esta agenda, muitos deles tendem a imitar países como a China, que têm registros ambientais péssimos. Este é um país que tem enormes problemas de poluição. Eles não parecem se importar com rios, lagos e riachos. Há todo tipo de toxinas entrando neles. Na realidade, eu diria que a sua inveja da China tem mais a ver com o controle que exercem sobre a sua população e sobre a política do que com o ambiente. Olhando para isto, parece que o ambiente é mais uma ferramenta para alcançar poder do que um objetivo final para realmente proteger a natureza.